O Ceará passa por um impasse em relação à tankagem de combustível, o que torna o produto um dos mais caros do país. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a presidente da Comissão de Direito Marítimo da OAB Ceará, Raquel Filomeno. Raquel, obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Também presente aqui conosco, Anchieta Dantas, ele é jornalista de economia. Anchieta, prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou começar com a Raquel Filomeno. Raquel, conta como é que está um pouquinho desse cenário da distribuição de combustível aqui no estado. A distribuição de combustíveis tem sido feita através do Porto do Mucuripe, né? Nós temos 2 portos atualmente, atuantes no estado do Ceará, e o Porto do Mucuripe é que tem abrangido o parque de tankagem, né? E tem feito, obviamente, essa distribuição com as distribuidoras que estão lá instaladas. Nós temos aí um cenário um pouco complicador com a questão da logística, né? O que encarece, e é isso que a comissão tem discutido durante esse período de mais de 5 meses que nós estamos nessas discussões. Todas as informações nós temos colhido das pessoas que estão lá na nossa comissão, e temos 42 advogados participantes nessa área. O cenário atual tem sido o que a gente tem visto, né? O combustível mais caro do Brasil, que tem se anunciado, uma vez que perdemos só para o preço do Acre, mas o Acre, como vocês todos sabem, né, o Acre nós não temos portos, não tem porto lá. E por nós termos 2 portos, é injustificável o preço da maneira como se apresenta. Anchieta, alguma colocação? Hoje, esse assunto realmente a distribuição sempre foi através do Mucuripe. Existe essa intenção, né, do governo de transferir esse parque de tankagem, de recebimento, né, desse combustível lá para o PECEM, que eles alegam por uma série de razões que seria melhor economicamente. Eu, particularmente, desconheço um estudo que revele isso. E, por outro lado, nós temos que é uma região já bem adensada populacionalmente, de atividades de tudo. Se justifica realmente essa transferência? Em que termos poderia isso ser feito de uma forma que houvesse uma complementariedade desses 2 portos e que não trouxesse um impacto social, econômico e ambiental tão grande retirando daquela região? É importantíssima essas colocações, Anchieta, e inclusive é louvável a atitude do Estado em querer transferir, né, esse parque de tankagem para um outro local, um porto que talvez fosse o mais, como eles colocam, né, o mais adequado para suportar navios de maior porte e tudo mais. Na verdade, o que a comissão tem provocado seria, no caso, a transparência desses estudos, se existem esses estudos, o que seria esse impacto para a sociedade, digamos, porque o que se apresenta é o que nós temos hoje. Nós temos aí firmado o Ministério Público com o Estado um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, em que coloca essa situação a ser, digamos, resolvida dentro de um período, né, de 6 anos, 3 anos, prorrogável por mais 3 anos. Entretanto, por todos os expertises da área em que nós tivemos contato e que estiveram na comissão participando dos nossos trabalhos, afirmam que realmente viável economicamente 6 anos não suportariam, não teriam condições, né, que teriam, no caso, no mínimo 10 anos. Então, a gente teria que fazer um estudo de logística, um estudo de impacto, né, de viabilidade econômico também, para que a gente pudesse ter uma noção geral se isso, obviamente, iria impactar em que para a sociedade. Porque hoje nós temos a gasolina realmente mais cara e a tendência é ela aumentar, né, porque nós não temos a tankagem suficiente, né, que abarque esse combustível todo, que ficam os navios fundeados durante alguns dias, até que possa ser essa gasolina colocada, né, esse combustível, enfim, todos esses derivados sejam colocados no parque de tankagem. E se não houver investimento, dentro desse período de 6 anos também, nós vamos ter, obviamente, gradativamente uma gasolina mais cara, e isso vai impactar logisticamente em toda a nossa economia. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos enfrentado no momento, né? Que seria por isso que a gente coloca que talvez a maior solução para tudo isso seria adequar o parque de tankagem que nós já temos, que seria o do Mucuripe, e depois fazermos essa transição conforme o governo pretende e tudo mais, que seria realmente
a maneira mais ideal e o mais viável, mas de uma forma transparente, com um diálogo com as distribuidoras, porque depende do capital privado para poder fazer essas instalações, e daí então a gente tem a acomodação de uma forma geral, que é o que se pretende, que é o que a sociedade anseia. E fala um pouquinho com a posição do governo do Estado em relação a isso. Ele quer simplesmente mudar o local da tankagem de combustíveis? Nós temos tentado diálogo com o governo desde que nós firmamos a comissão, certo? Esse âmbito da OAB é muito interessante porque ele pode fazer de uma forma mediadora para que todos consigam realmente atingir os seus objetivos. O governo realmente tem os objetivos dele, que nós temos, a gente sabe das razões. Nós temos o problema do Ministério Público, que também coloca-se as razões, né? Mas nós temos também os problemas, que aí onde defende a comissão, são os problemas portuários, que são os portos. Então a gente precisa entender que a sociedade precisa ter 2 portos, e esses portos precisam, né, ter manutenção. E precisam, obviamente, crescer, e isso tudo vai gerando a economia. As distribuidoras também precisam crescer, então esse ambiente tem que ser, de uma forma, digamos, unidos, tem que estar todos unidos em prol do mesmo objetivo, para que a sociedade possa, com isso, ter uma acomodação em relação ao preço, que é o que se anseia. Essa situação que está hoje com o governo é que a gente não consegue entender o porquê da gente não conseguir a abertura desse diálogo. Porque eles também dependem, obviamente, do capital privado, né, da iniciativa privada. Sem as distribuidoras, as coisas não vão acontecer. Nós não vamos ter a acomodação da tankagem em canto nenhum, a sociedade perde com isso. Então esse é que é o ambiente que a gente precisa, tentar mediar os anseios do governo com os anseios das distribuidoras, que é a nossa iniciativa privada, os anseios do porto, que hoje nós temos 2 portos, então precisamos acomodar toda essa situação toda com os 2 portos, e obviamente só quem lucra com isso é o cidadão. Uma das razões também que o governo fala seria a questão de segurança da população que vive ali no entorno, que realmente, como eu falei, é uma área muito densamente povoada. Se fala em que tipo de risco realmente aquela população corre, de fato, porque se fala muito em riscos, mas não se esclarece exatamente que risco. De explosão, seria uma coisa de dimensões grandes, e eu sei que vocês andaram estudando um pouco sobre isso, para se fundamentar nessa ação. Então, eu queria que a senhora explicasse, de fato, que risco seria esse. Anchieta, nós fizemos na comissão, fizemos 5 reuniões. Nessas 5 reuniões estiveram presentes as distribuidoras em massa, o porto, né, os portos. Tentamos resolver a forma como um todo. O que se coloca a questão segurança, na verdade, existe aí nós precisamos desmistificar essa situação, porque os expertises da área dizem o seguinte, que as explosões que porventura se tem ali, que causa aquele temor todo em relação à população que está no entorno, não seria de forma horizontal. Né, essas explosões aconteceriam nos tanques de forma vertical. Essa explosão de forma vertical aconteceria como se fosse um maçarico. Né? Enquanto tem combustível, vai queimando. Depois, quando se exaure aquele combustível, obviamente que acaba aquela explosão, aquela queima daquele combustível. Então, assim, a gente entende que não há esse risco, né, esse risco horizontal, como se fosse destruir a cidade inteira, que é um problema assim que se coloca, a gente já passa ali pelo local ali meio com medo, né? Os arredores do Porto do Mucuripe são muito povoados. Né? Exato. Então, assim, o risco não é esse. Além de tudo, a gente precisa entender que toda atividade, ela é perigosa. Né? O gás de cozinha dentro de uma cozinha, ela é perigoso, o botijão. Né? A gente vê que os postos de combustível também se tornam perigosos. Né? A partir do momento que você está ali naquele abastecimento, não tem manutenção e tudo, está todo aquele combustível ali embaixo, pode explodir. Né? A gente sabe que a aeronave também, né? A aeronave que eu digo é no aeroporto, que também está dentro da cidade, se torna uma atividade perigosa. Então, o que se tem que se entender é que toda atividade é perigosa desde que ela não tenha manutenção, desde que ela não tenha investimento. Né, desde que ela, assim, que não estejam voltado a empresa ou o poder público, né, para as suas fiscalizações, né, as próprias empresas não invistam na área de manutenção. Então, se a gente tem um ambiente saudável de investimentos, com as licenças todas, né, sendo digamos, liberadas e tudo, a gente tem um ambiente saudável, então não se torna perigoso, né, e muito menos periculoso, como se coloca. Doutora, além da questão segurança, um outro ponto muito importante é que hoje a atividade de tankagem de distribuição de combustíveis pesa muito economicamente na atividade do Porto do Mucuripe.
né? Eu acredito que seja mais da metade do faturamento. Além disso, ela move uma série de negócios indiretos, né? que movem economicamente aquela região. A retirada deveria ser levada em consideração também nesse estudo e como ficaria aquela população em termos de trabalho, a questão social. O que a senhora teria a dizer sobre isso? É verdade, Anchieta, isso é uma coisa assim muito relevante, é um quesito muito relevante. Ele não só é um porto de tancagem, também é graneleiro, mas 60% advém da tancagem. Né? Então ali, o entorno naquela área, das pessoas que trabalham ali, né, de fornecimento de um tudo, a gente vê ali toda aquela sociedade, todo aquele entorno voltado para a atividade portuária. São pessoas que já estão ali há muitos anos, há décadas, eu diria. E essa questão da tancagem é uma coisa que nós estamos discutindo já há 20 anos, né? Que a gente ainda não tem uma solução realmente viável para o assunto, ou pelo menos de apresentação de nenhum estudo. Né? Nós perguntamos, inclusive, sobre esses estudos também de impacto social, e também não nos foi apresentado, além do de impacto, né, ambiental e além de impacto econômico, então isso para a gente também não foi colocado. Mas é lógico que isso move toda a sociedade que está ali em torno, né? Isso é uma coisa que precisa realmente ser estudado melhor e que precisa ser dada uma solução viável sobre o assunto. Perde o porto, perde a sociedade, a gente também acaba perdendo, a gente não sabe até que ponto, né, essa questão realmente é mais saudável a ida. Eu entendo só pela questão, digamos, de espaço, né, que realmente nós teríamos muito mais espaço no Porto do Pecém, né, e o fornecimento também, porque dizem que é como se a gente tivesse, digamos, um impacto econômico, né, todos eles afirmam que lá seria bem melhor para o Estado também, né, a questão das contribuições de ICMS e tudo mais. Mas a gente não sabe ainda o lado social, que é esse que precisa ser analisado com mais cautela, entendeu? E a questão do porto em si, nós não podemos preterir de portos. A Comissão de Direito Marítimo da OAB tem feito audiências públicas, né? Na última audiência pública foi montada uma comissão mista de tancagem, né? Quais são os próximos passos dessa comissão mista? Nós fizemos uma audiência pública, chegou a demanda para a comissão, nós fizemos uma audiência pública, desdobramos essa audiência pública por determinação dos próprios entes que estavam presentes, o IBAMA na época estava também, né, o próprio governo e tudo, e a gente decidiu que iríamos fazer uma comissão mista, em que todas as pessoas pudessem participar e que pudessem contribuir, né. Não sei por que motivo, convidamos todos os entes, inclusive o Ministério Público, nós não tivemos nem a presença deles, não tivemos a presença do Estado, nós tivemos uma vez com o secretário André Facol, que foi explicar o modelo PECEM, né, mas não exariu a questão que nós temos hoje, que é a nossa intenção maior, né, que seria a adequação por conta do preço que nós realmente estamos pagando, né, de uma forma crítica. Então, assim, a comissão fez mais 4 reuniões ao longo desse ano. Né? A última realizamos agora dia 16 desse mês. E disso nós estamos colhendo todas as perguntas dos advogados, né? E obviamente que isso advém da sociedade como um todo. Colocamos isso para as distribuidoras, elas vão nos responder essas perguntas, que são perguntas mais técnicas. Vamos colocar isso para a diretoria da OAB e em diretoria eu acredito que eles vão decidir realmente em conjunto se a gente vai realmente para uma ação jurídica ou o que é que nós vamos fazer. A gente ainda assim, né, pleiteia ainda uma reunião com o governador, né, com o governo do estado, para ver se a gente ainda colocando essas colocações todas técnicas e a gente tentar contribuir de alguma forma para que a sociedade possa ter uma acomodação em relação a isso. Uhum. A gente vai chegando aqui ao fim do nosso debate, felizmente o nosso tempo é curto, esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga, né? Agradecendo mais uma vez Raquel Filomeno, presidente da Comissão de Direito Marítimo. Obrigado, Raquel, pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Anchieta Dantas, jornalista, economista. Prazer receber, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e foi um prazer contribuir aqui com esse debate. E contem comigo. E você, curte e compartilhe nosso canal no YouTube, OAB CE na TV, e fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem Cearense. Até mais!